o quanto a criatividade é um DNA de Deus em nossa vida. Se nós hoje, de alguma forma, praticamos alguma coisa, não importa ser só música, existem várias formas de criatividade que você vai conhecer nesse seminário. E o porquê que a gente está falando sobre ele? Porque nós acreditamos em uma geração que vai para as ruas também, que vai para o trabalho, que vai para vários lugares. E para você ir para esses lugares, você tem que ter ferramenta. Diga, ferramenta. Diga mais alto, ferramenta. São formas de você usar a criatividade para impactar pessoas. E esse seminário, nós vamos falar sobre isso. Como que vai funcionar? Aí vem o como. Esse seminário vai começar às 4 horas da tarde e vai até às 21 horas. Tá? Ele é bem extenso, porque é uma imersão praticamente, com vários palestrantes falando sobre isso. Então, o objetivo dele realmente é tirar nós desse lugar. Então, ele vai ter um valor de inscrição. A Ana depois vai passar tudo certinho para quem se interessar. Nós temos apenas 50 vagas nesse seminário. Amanhã vai ser aberto para a igreja também. Então, nós queremos que vocês, como jovens, participem. Por que de 50 vagas? Porque não vai ser nesse estilo. Vai ter um estilo de mesa e tudo mais. Então, é diferente. Você precisa ter um lugar para anotar. Depende um pouco mais de tempo. Você tem que pensar sobre aquilo. Então, o ambiente vai ser diferente de um culto. Entenderam? Mas é para te levar a esse lugar de entender realmente onde que nós estamos, o que você já tem de ferramenta na mão e o que você ainda tem de oportunidade para explorar. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos tocam algum instrumento aqui? Quantos têm vontade de aprender a tocar um instrumento? Temos quase o mesmo tanto que toca, o mesmo tanto que tem vontade. Meus irmãos, quantos aqui trabalham ou já ouviram falar de audiovisual? Quantos trabalham com audiovisual? Quantos aqui já ouviram falar de Instagram? Quantos trabalham com isso? Meus irmãos, tem muita ferramenta na nossa mão. E o Senhor quer nos usar nesses dias. E esse seminário vai ser levado para a gente falar de coisas que vamos usar aqui na igreja, como a gente já faz, mas também para coisas para fora. Amém? Galera, como teve um spoiler aqui um pouquinho antes, né? Pode colocar. Nós temos um tema hoje bem diferente. É um tema que a gente já trabalhou ele ano passado, abordamos de alguma forma. E o porquê que a gente voltou nesse tema? Tu pode pensar assim, meu Deus, eu vim para a igreja para ouvir coisa da Bíblia. Ouvir um negócio aí de Espírito Santo, Abba Pai, uma coisa assim. Não quero saber de namoro ou de relacionamento e tudo mais. Mas existe algo no nosso meio. Ô Davi, nós temos que caprichar nessa arte melhor, tá? A próxima tu faz, tá? Isso é coisa do Davi. Galera, eu vou falar para vocês. Existe uma coisa muito comum no meio do cristão, que a gente muitas vezes divide o que é a Bíblia da nossa vida. E na verdade, diga para o seu irmão, tudo se completa. E nós estamos vivendo numa geração que vive dentro da igreja, mas na hora que toca em assuntos de trabalho, de relacionamento, aí eu tenho a minha fórmula, eu tenho o meu jeito de fazer. E aqui nós queremos desconstruir um pouco sobre relacionamento. Quantos aqui querem se relacionar aí nos próximos anos? Levante a mão aí, galera. Tem uma galera, né? Eu tenho certeza, tem uns outros que estão com medo. Meu irmão, primeiro, não tenha medo, por favor. E nós queremos falar sobre, realmente o tema é muito claro. É isso aí, Jesus versus my love. Diga aí, bem bonito esse inglês. Olha lá, Jesus versus my love. Olha que inglês bonito. Abraço, Carlson. Galera, nós temos como objetivo esse ano falar sobre alguns pontos e um deles é esse. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Em 2 Coríntios 6:14. Diz assim a palavra, vamos ler todo mundo junto aqui.
Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Outro versículo aqui, Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais um versículo, Salmos 37, 4. Agrada-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E mais um versículo, Eclesiastes 9 e 10. Desculpa, Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Pode ver que eu fiz um funilzinho completo aqui. Desde falarmos sobre aonde está a diferença nossa e das trevas, onde começa, falando sobre o nosso coração, depois falando sobre o agradar, né, em Salmos 37, 4, e por último, falando sobre melhor serem dois. Primeiramente, galera, nós precisamos deixar claro, relacionamento é uma coisa de Deus para a nossa vida. Quantos aqui são maiores de 18 anos? Levante a mão. Quantos vão fazer 18 aí no próximo tempo? No próximo mês, ano, pertinho. Tem muita gente aí. Está todo mundo na idade que eu acredito que vocês falam entre si muito sobre isso. E quando me veio esse tema, ano passado, quem estava aqui na equipe em dezembro, nós estávamos lá em casa pensando sobre programações para o Shabbat desse ano. E naquele momento, eu estava lá num momento cheio de Deus lá, eu profetizei que iria surgir vários relacionamentos no nosso meio. Mas eu não acreditava que era tão rápido, nem eu acreditei na minha palavra. E glória a Deus por isso. E esse é o momento da gente falar sobre relacionamento com os jovens. Porque a gente já preparou muito a casa sobre isso, já falou sobre outros temas. Mas, antes de tudo, nós precisamos deixar claro que também existem outros pontos dentro de um relacionamento que tem a parte magnífica que é de Deus perfeitamente para você. E eu quero introduzir aqui essa palavra sobre um ponto que hoje é legal você, pelo menos assim, por mais que você não concorde em si com tudo, eu estou lendo a própria palavra para você, jovem. Então, isso parte de você entender que o que está sendo pregado aqui não é uma invenção, que não uma palavra qualquer, é a Bíblia, diga a Bíblia. Então, o primeiro ponto, nós temos que entender que tudo que veio para ficar na nossa vida é um pouco difícil. Por mais que você discorde, não, meu relacionamento foi muito rápido, mas eu tenho várias histórias para poder contar para vocês aqui hoje. E por que eu falo que é difícil? Meu Deus, William, mas você começou falando uma coisa boa e do nada já foi lá embaixo. Porque, meus irmãos, existe uma construção no meio do jovem, que existe essa palavra que ela é muito triste, que se chama frustração. Não levante a mão, mas quantos já foram frustrados em relacionamento aqui? Quantos criaram uma expectativa tão forte em um relacionamento e deu ruim? E sabe o que acontece? Nós colocamos muitas vezes esperança em pessoas. E a gente às vezes acha que quem frustrou nós foi a outra pessoa. Mas sabe qual é a verdade? Quem nos frustrou foi nós mesmos. Quando você se frustra num relacionamento, não é sobre o outro, é sobre você. Porque a palavra nos garante, em Jeremias
17, 5, 7, assim, ó, maldito o homem que confia no outro homem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor. A maior fonte de frustrações nos relacionamentos é depositar a uma pessoa o peso que só Jesus pode carregar. Existem coisas na nossa vida que não tem como um homem ou uma mulher fazer por nós. Quantos já entenderam isso? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma fase, e glória a Deus, que muitos jovens estão começando um relacionamento, outros querem começar, e isso é muito bom. Mas o primeiro ponto que eu preciso falar com você é sobre esse posicionamento. Diga assim: frustração igual não. Tem que ser isso na nossa vida. E eu preciso começar por isso, porque aqui é a maior realidade onde eu vejo jovens se frustrando. É muito comum, hoje nós vemos jovens que vão tudo lá para cima. Galera, larga amigos, larga família, larga tudo. E depois o que acontece? A frustração. E diga para o seu irmão, diga aí para o seu irmão: ô irmão, eu não vou deixar você se frustrar. Diga assim: você é um chato contigo. Eu não vou deixar. Esses dias eu estava em um momento com os meninos, na semana passada, no sábado passado, eu falei: galera, por mais que a gente queira, vai chegar um ponto que você vai mudar. Só que quem vai te ajudar a não se frustrar? Quem está do seu lado. É o que a gente repete o tempo todo. Quem está do nosso lado é que vai fortalecer. E aqui a palavra nos garante sobre maldito o homem que confia no outro homem. Eu não estou dizendo que não vai existir confiança no seu relacionamento. Mas diga assim: só Jesus pode mudar a minha história. A partir do momento que você vai se relacionar para ter que mudar sua história, meu irmão, já começa com algo errado. Quando eu coloquei essa referência aí, porque é como uma batalha. Eu vou falar aqui alguns pontos nessa noite que vão dividir entre qual lado que você está dessa história. Indo para o seu lado do love, do mozão, ou indo para o lado Jesus na sua vida. E muita coisa que a gente vai falar aqui, a partir de agora, é um ponto que eu preciso falar para os homens muita coisa, mas também para as mulheres. Mas o primeiro ponto que eu quero agora, valendo depois da frustração, é um tema que diz assim, pode anotar: antes de chegar na pessoa, 3 pontinhos. É algo prático, diga algo prático. Diga para o seu irmão: daqui você vai sair aprendendo algo hoje. Antes de falar dos sinais do outro, precisamos olhar para dentro. Porque o maior sabotador de um relacionamento saudável, muitas vezes não é outra pessoa. Somos nós mesmos, com nossas pressas, nossas idealizações e nossas inseguranças. Coríntios 13:5 diz: examinai-vos mesmo se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 3:5. O primeiro tema aqui que eu quero deixar é como não chegar na pessoa. Isso vale para homem ou para mulher. Tudo isso dentro do que vocês vão ver aqui. A primeira coisa é que existem complementos, mesmo que bem intencionados. Esses complementos normalmente fazem as pessoas correrem de você. Se tem alguém aqui com dificuldade hoje de gerar algum tipo de relacionamento, hoje você vai entender por que existe essa dificuldade. E o primeiro ponto é: não saia dizendo para alguém: Deus me mandou você. Meus irmãos, o mais comum que eu já vi entre meus amigos, tá? Graças a Deus todos estão casados. Glória a Deus. Mas galera, é muito comum no nosso meio, meus irmãos, e ninguém me falou isso, tá? Mas eu sinto que é comum. O profetão, entendeu? Deus me mandou você, eu estava orando por você e Deus me mostrou que é você a pessoa da minha vida. Isso eu já vi dos dois lados, né, Lu? Tanto homem quanto mulher. Muitas vezes você mal conheceu a pessoa, trocou algumas mensagens e já tem certeza que ela é a pessoa da sua vida.
Galera, diga assim, oi, diga oi. Calma, diga calma. Calma, calma, calma. Isso vale muito para quem acabou de começar a vida adulta agora. Principalmente da fase dos 16 anos ali para frente. A gente vê uma pressa muito grande, meus irmãos. Mas também dos 23, 24. Existe pressa muito grande de correr. Diga assim, correr. Nós temos que segurar um pouco muitas vezes quando a gente fala e sai pensando. Quando eu vi a Luana pela primeira vez, vai um testemunho aqui. Eu tinha certeza que eu ia casar com ela. Não, eu tinha. E o Douglas está de prova, tá? Se tu mandar mensagem pro Douglas agora, ele vai lembrar. Cara, é bom tu ter um cara chato do seu lado. Porque eu não falei para ela, né? Eu fui e falei para ele, cara, não. Ele falou, tu tá doido, cara? Nem conhece. Tu tá já imaginando coisa. Calma seu coração um pouco. E o que vai proteger a gente de fazer... Porque se deu certo, foi 8 anos depois que eu conheci ela. Olha a distância. Se eu tivesse falado naquele momento, a Luana estava voltando para a igreja. Talvez ia acabar com tudo, até ela ia sair da igreja. Não ia aguentar essa perturbação na cabeça. É verdade, meus irmãos. Nós precisamos ser real que tem que ter controle na nossa boca, seja do homem ou da mulher. Porque se Deus realmente falou com você, não precisa tu forçar nada. Não precisa a gente correr atrás de nada. Se Deus falou com você que ela é a mulher da sua vida ou o cara da sua vida, quem vai fazer é quem? Quem vai fazer? Quem vai fazer? É Ele. Ele que vai fazer acontecer o seu relacionamento. E a gente acaba entrando no ponto 2 aqui, que é ser muito agressivo e muito insistente. Às vezes a gente se perde mandando mensagem toda hora, cobrando resposta, esperando que ela é a mulher da minha vida, então ela deve satisfação para mim. E aqui eu já entro no segundo ponto, que pessoas que já se conhecem, muitas vezes. Meus irmãos, a ansiedade é um problema, né, Fernanda? Bem grande entre os jovens, né? A Fernanda é psicóloga, está se formando em psicóloga e ela vai fazer bastante tratamento com nós aqui, em nome de Jesus. Galera, nós vivemos numa geração muito ansiosa, onde nós como jovens, nós temos pressa de fazer acontecer alguma coisa. E muitas vezes, sabe o que acontece? Dá problema na sua vida, porque a gente tenta convencer alguém de gostar de nós, mesmo ela não querendo. E entra num ponto que gera o quê? Do seu lado existe um problema, do lado dos líderes existe outro, como se a gente tivesse uma solução de algo, e não tem, diga não tem. Diga assim, relacionamento precisa acontecer dos dois lados. E aqui entra num outro ponto que eu passei muito por isso. Eu criei muita expectativa de que eu queria me relacionar naquele tempo. Agora diga outra coisa. Diga assim, a pessoa precisa saber que você gosta dela. E muitas vezes a gente cria aqui, faz assim, aqui. Uma imaginação. E a gente começa a cobrar outra pessoa dentro da nossa imaginação. E diga, em nome de Jesus, eu não quero ser essa pessoa. Meus irmãos, isso aqui, tudo que eu escrevi é baseado na palavra e um relato de um testemunho próprio meu. Eu vivi essa coisa na minha vida. Eu vivi essa agressividade, essa insistência antes da hora. E diga assim, é horrível para as duas pessoas. E nós, como jovens cristãos que nós somos, nós temos que entender que existe o tempo para tudo. E a partir do momento que você decidiu pensar no relacionamento, aquilo não existe em nada, é só na sua mente. E a gente cria o quê? A gente cria a pessoa num projeto, né? E esse projeto daí, o mais doido é que quando a gente começa um relacionamento, lá vou eu para a minha vida novamente. Tu acredita que literalmente
tu e a mulher vai mudar a vida de todo mundo. Não, nós vamos ser um exemplo de casal. Nós vamos transformar. O que está errado nós vamos mudar. Eu e ela vamos voar. Não é assim que a gente pensa? Vamos casar, ter 7 filhos. E 2 cachorros. E criar aquele projeto lindo na sua cabeça. O problema é que a gente, dentro desse processo, nós esquecemos que eu e você, que nós já temos um dono, que não precisa existir um projeto de algo diferente. E se eu entendo, nós estávamos cantando agora Abba Pai, não estávamos? A partir do momento que eu canto Abba Pai, meus irmãos, olha só, olha que doido isso. A partir do momento que a gente canta Abba Pai, você está dizendo que você tem um pai. E qual é o pai que vai olhar para você e ver só problema na sua vida? E vai querer o seu mal? Existe algum aqui que quer o seu mal? Eu espero que não. E a gente idealiza um projeto com uma pessoa que muitas vezes você não consultou quem? O Senhor. A gente não consulta nada do que a gente pensa quando se trata de relacionamento. Meus irmãos, eu falo isso novamente como prova viva. Existe uma área que é a mais difícil que financeira para o jovem, é relacionamento. Nós esquecemos de consultar o que o Senhor pensa daquela pessoa para a nossa vida. A gente pensa em tudo. Senhor, me dá um trabalho, me dá outra coisa, me dá uma mulher. Mas na hora que Ele te entrega alguém para você conversar, você esquece que Ele existe. É só tu e a pessoa sempre. E aí entra num outro ponto aqui. Não se venda com quem você não é. Desculpa, não se venda como quem você não é. Meus irmãos, tem gente que não ora, mas a partir do momento que quer namorar, se torna o maior evangelista de toda uma unidade. Não é assim? Os versículos que antes eram aqueles rap tocando lá no Instagram, agora é só versículo bonitinho. É frase motivacional. Nunca foi para academia na vida. Naquele dia que eu penso em namorar, mudou minha vida. Meus irmãos, diga assim, ó, eu tenho coisas boas, mas também tenho coisas ruins. Todos nós temos batalhas e ninguém é perfeito aqui, meus irmãos. Então, ainda sobre o ponto de como não chegar em alguém, não seja um sabor, entendeu? Não seja o sabor. Não seja. Pode rir, pode. Vocês estão querendo rir, né? Mas é a pior verdade, galera. Nós nos tornamos sabor crente. Sabor perfeição. Sabor ou iluminado, ou empresário, ou diferente. E galera, nós precisamos ser autênticos quem nós somos. Então, quando a gente fala ainda sobre chegar na pessoa certa, nós precisamos ser quem nós somos, meus irmãos. Galera, olha só, quem te conhece bem aí é quem está do seu lado, seu amigo, sua amiga. E é assim que você tem que ser para todo mundo. Muitas vezes a gente deixa o namoro uma coisa tão difícil, o relacionamento como algo tão difícil, que a gente parece que tem que ser tão diferente. E eu preciso te dizer nessa noite é isso. Deus quer te lembrar que você já é filho. Que você já tem uma autenticidade dele na sua vida. Um DNA dele na sua vida. Então ele vai fazer as conexões necessárias para acontecer. Um outro ponto, ainda dentro disso. É muito importante quando você está buscando e conversando com alguém, é não queimar etapas. Isso daqui, infelizmente, é uma realidade no nosso meio. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não levante a mão. Mas quem nunca falou de casamento na primeira semana conversando com alguém? Criou toda a imaginação.
com a pessoa. E muitas vezes você está queimando uma etapa muito grande, meu irmão. Você está denigrindo e gerando uma imagem sua, por mais que naquele momento pareça tão bom. Você está gerando um problema para a sua vida tão grande. Relacionamento é coisa séria, jovem. E como você começa a conversar com essa pessoa, faz diferença. Eu conheço muitos irmãos que já passaram por aqui, que muitas vezes postaram fotos antes da hora, muitas vezes apresentou lá para a mãe, para o pai, uma coisa que estava muito embriãozinho ainda. Meus irmãos, novamente temos que falar, tudo tem seu tempo. Diga, tudo tem seu tempo. Diga para o seu irmão do lado aí, Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. Novamente, quem quer se relacionar ainda aí? Mantém firme a chama. Mas diz para o seu irmão, tudo tem seu tempo. Reforça isso para ele. Não queime uma etapa que é desnecessária na sua vida. Imagina a frustração que é você ficar correndo atrás do que não é momento. Quando a gente conhece alguém, a primeira coisa que a gente precisa é saber quem é a pessoa. Não o que você vai fazer no futuro com ela. E muitas vezes a gente queima essa primeira etapa tão básica. E assim, eu preciso lembrar vocês de uma coisa. Todo relacionamento, você querendo ou não, começa na amizade. Precisa existir algo saudável antes do tempo. As coisas são construídas devagar. Elas não são na correria. E aqui vem o ponto 2, o tópico 2, que eu coloquei aqui. Cuidados com você mesmo antes de procurar alguém. O primeiro ponto é: não queira ter uma lista perfeita. Agora foi bucha, né? Todo mundo criou a listinha aí, principalmente as meninas aí. Galera, não existe uma lista perfeita. Muitas vezes a gente cria uma lista assim, meu marido tem que orar por 2 horas por dia, ler tantos capítulos, jejuar toda semana, tocar violão, ser bonito, ter carro, falar inglês, ser empresário. Mas a pergunta que eu deixo para vocês aqui: você tem tudo isso que você colocou na sua lista? A gente cria uma lista assim, meu Deus, eu quero uma pessoa de tal forma, de tal jeito. E a primeira coisa quando você criar uma lista, nós temos que olhar para nós mesmos. A lista é com base no que a gente é, meus irmãos. Se você nunca foi estudar o inglês básico, raramente tu vai nem se conectar com uma pessoa que fala inglês. Se você nunca teve alguma característica, não, eu quero um empresário, mas você nem vive em roda de empresário. Obviamente, a sua escolha vai ser baseada com quem você anda. E é aí que a gente se perde muito, porque, meus irmãos, sabe o que tu tem que pegar no seu celular, no Notas, é colocar lá, quem eu quero me tornar. Quem eu quero me tornar. Nos próximos anos, o que eu quero fazer de diferente na minha vida. Eu quero estudar, então o que eu vou estudar? Eu quero fazer tal coisa, o que eu vou fazer? E aí o que acontece? Magicamente o Senhor faz acontecer de existir uma junção entre você e a pessoa que você quer perto de ti. Então, meus irmãos, a gente começou falando no começo do ano ainda, está falando muito sobre estudos, sobre carreira. Moça, moço, homem e mulher, para você que está me ouvindo, você tem que buscar ter uma carreira melhor. Você tem que buscar estudar. Porque isso faz parte do que o Senhor vai te entregar lá no futuro. Vocês entendem isso? Outro ponto. Cure suas feridas antes de se envolver com outra pessoa. Por favor, meus irmãos, não saia de um relacionamento e já quer outro. Carregar um término mal resolvido. Achar que namorar vai tapar
o buraco da sua carência. Não vai. Nós precisamos curar. Diga assim, curar. Nós precisamos nos limpar primeiro, para não estragar a vida de outra pessoa. Se o Senhor quer me dar uma pessoa, primeiro, Senhor, o que eu tenho que melhorar? Se você é uma pessoa mandona, uma pessoa orgulhosa, com ego grande, só você é bom, tire da sua vida. Se você carrega pecados que você nunca conseguiu tirar de ti, tire da sua vida. Meus irmãos, agora eu preciso falar também disso. Se você é ciumento ou ciumenta com seus amigos, primeiro arrume isso. Senão nem no Shabat você vem mais, quando casar ou quando namorar. Tudo que hoje você pratica de alguma forma que não convém com a parte ali, ó, Jesus, diga Jesus, nós temos que mudar. Por isso que Gálatas 5 tem lá um abrangente sobre o que nós temos que ter de fruto do Espírito. Meus irmãos, está cada dia mais. Minha mãe casou com 16 anos. E meu pai? Teve eu com 16 e a Débora com 18. Hoje eu estou com 30 anos e não tenho filho. Olha a diferença de idade. Cada ano está cada vez mais difícil o casamento. E demorando mais e mais. Não é verdade? Imagina você escolher uma pessoa errada para a sua vida. Ou imagina você, a pessoa olhar para ti, gostar de ti e você estragar a vida dela. É muito sério isso. Nós não podemos querer estragar a vida de ninguém. Então, se você tem problemas emocionais, procure ajuda. Se você tem problemas espirituais, procure ajuda. Outro ponto, aprenda a ficar bem sozinho. Quem aqui gosta de ficar sozinho? Meus irmãos, isso é muito bom. Nós temos que aprender a nos amar também para poder amar alguém. Não adianta. Se você hoje não consegue fazer nada sozinho, porque tem não vai, não funciona. Galera, tem algo errado. Hoje todo mundo aqui tem pai e mãe presente dentro de casa? Ou algum parente? Todo mundo? Meus irmãos, olha só, você tem pai e sua mãe para andar junto. Não é todo o tempo só com os amigos, também existe a sua família. E muita gente abandona totalmente o pai e mãe e fica naquela depressão. Meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas não é isso. Existem fases na nossa vida também de solidão, de ficar sozinho. Fazer o quê? Faz parte. E nem por isso você vai ser uma pessoa ruim, uma pessoa chata. Na verdade, isso está te curando para quando você tiver alguém, até você valorizar mais o seu relacionamento. A fase de ficar sozinho, ela é muito ruim. É ou não é? Mas ao mesmo tempo você tem que aproveitar isso para fazer de algo bom. É pedir o seu sushi sozinho, comer o sushi sozinho, pedir o lanche sozinho em casa, assistir o filme sozinho, a série sozinho. É fase na nossa vida. O jovem não foi feito o tempo todo para estar se relacionando. Existem sim uma fase de transição da nossa vida. Ela é dolorida, mas ela é muito boa para você dar valor nessas coisas. Entendem isso? Entende o quanto é importante também estar sozinho? Amém? Amém ou não amém? Mais um ponto, não confunda a atração com confirmação. Se você sentir aí um negocinho diferente quando vê alguém, assim, o estômago deu aquela embrulhada, é dor de barriga, tá? Não é uma confirmação, não. Meus irmãos, a gente, é brincadeira, mas o quanto é verdade. Muitas vezes a gente coloca uma confirmação de Deus em uma coisa que a gente sente, um hormônio, um sentimento. Existe uma fase na nossa vida que parece que para todo lado que a gente olha, tem uma pessoa, tem alguém. Mas muitas vezes a gente tem que pedir, Senhor, realmente limpa minha mente, limpa meu coração, Senhor. Que eu possa olhar e não ver só uma atração, um desejo,
mas que eu possa pelo menos ter uma confirmação do que é o Senhor para a minha vida. Isso é importante para nós. Antes de procurar a pessoa certa, seja você essa pessoa pronta. O resto eu tenho certeza que o Senhor vai fazer no seu caminho. Agora eu vou para mais uma parte aqui, indo para a finalização, que entra muito esses dois pontos aqui. Primeira parte, sinais que o seu love é do cão. Eu preciso falar sobre isso. Pode ir. Galera, tem o love do cão, infelizmente. Tem. E eu espero que não seja confirmado para ti hoje. Mas vamos lá. Vou esperar o meu amigo. Mateus 7,16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. O primeiro ponto que você tem que ficar bem ligado é o seguinte: quando você dá a Jesus a importância que Ele merece, e esse relacionamento com a pessoa diminui. Os maiores casos de relacionamento que do nada saem da igreja os dois são quando diretamente está tudo lindo, mas quando você vê que as coisas estão desandando e você fala: não, eu vou para o Shabbat, ou não, nosso relacionamento não está tendo oração, e a pessoa some. Quantos aqui só esse ano presenciaram isso? Quantos relacionamentos foram trocados e infelizmente perderam Jesus nessa história toda? Quantos presenciaram isso? Nós estamos em maio. Só na minha cabeça vem uns 3. Meus irmãos, o papel do homem e da mulher na nossa vida, ela vai até um ponto, novamente, onde Jesus está em outro nível. Diga, Jesus está em outro nível. A pior coisa é quando a gente percebe que orar virou perca de tempo na nossa vida e que ler a Bíblia atrapalha o nosso encontro, atrapalha o nosso relacionamento. Meus irmãos, um relacionamento que te aproxima de Deus vai ter Jesus o tempo todo. Tu vai querer estar com a pessoa onde está todo mundo. Tu vai querer estar com a pessoa onde estão falando a Bíblia, onde tem mensagem. Tu não vai estar querendo fugir toda hora de todo mundo. O segundo ponto é quando a questão física esquenta muito mais do que qualquer outra coisa. Quando o foco do relacionamento vira o corpo, toda oração, todo sonho, tudo se perde. Porque na verdade você só precisa de alguém para compartilhar as suas carências. E onde que você encontra que dá esse encontro? É quando o alvo só se torna o corpo da pessoa. Tu não pensa mais nada com a pessoa. É da hora que tu vê ela até a hora que finaliza, é só pensado num desejo do corpo. E eu não estou dizendo que o desejo também, a atração é ruim. Pelo contrário, isso faz parte. Mas diga assim, ó, quando o corpo é prioridade, Jesus sai. Porque existe uma hora que vai chegar do seu casamento que sim, diga a hora de desfrutar. Aí diga assim, ó, daí é free pass. Diga, free pass, tudo liberado. Mas antes disso, meus irmãos, o foco é Jesus. Como que você está construindo algo hoje que você está focado no corpo? Se você hoje só constrói algo focado no corpo, e lá na frente, quando ela não for tão mais, o corpo dela não te atrair tanto mais, ou o dele não te atrair tanto mais, tu vai largar ele? Tu vai atrás de um outro corpo bonitinho? O foco de um relacionamento, quando está começando, não é o corpo, não deve ser. Diga, existem limites. Diga mais alto, existem limites. O outro ponto, que o relacionamento aí está indo mais para o lado do cão, é quando o seu chamado de vida é comprometido.
Você viu que parou no tempo, os sonhos pararam, a faculdade parou, o ministério virou uma função qualquer. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o termo ali diretamente é falando ainda sobre comida, bebida, nem fala sobre relacionamento nesse ponto. Meus irmãos, essa parte, eu penso que nós temos que olhar para nós mesmos em algum momento e falar: Senhor, se meus sonhos estão sendo frustrados por conta de um relacionamento, tira da minha vida. É a parte mais difícil, onde você define se o homem ou a mulher de Deus para a sua vida, é quando você compartilhar algo que Deus te deu e a pessoa abraça aquilo, não corre. E se hoje você já se sente nessa posição, que seu sonho não tem nada a ver com essa pessoa junto, meus irmãos, tem que começar a olhar de volta. Diga assim, um DNA, diga DNA. Vai lá dentro do que o Senhor colocou para ti novamente. Reajusta isso e vê se aquela pessoa é boa para ti ou não. É lindo ver quando um homem e uma mulher, e já aconteceu no nosso meio, quando um homem e uma mulher, nós acompanhamos de perto isso. Quando um homem e uma mulher fala: tenho que abrir mão do meu relacionamento, ele não está me fazendo bem, não tem Jesus em nada disso. É dolorido de momento, com certeza, mas eu acho que essa pessoa está bem mais feliz hoje. E nós, como jovens, nós temos que se atentar, meus irmãos. O que é de Jesus para a sua vida? Ou que nós só estamos ligados no nosso love, esquecendo do comprometimento que Jesus já se entregou por nós. Sabe quando Jesus se entrega por nós na cruz? Ele está abrindo mão de tudo. De tudo que Ele fez. Tenho certeza que Ele pensava em nós até no dia que nós fôssemos casar. Eu tenho certeza que Jesus conseguiu absorver toda a dor. E tudo que nós hoje podemos viver é por conta dessa dor que Ele passou. E a gente pega tudo isso, a nossa vida, o nosso corpo, e joga na mão de uma pessoa que vai te destruir, essa é a verdade. Vai acabar com a sua vida. E vai demorar anos para você se recuperar. Diga assim: os sonhos são do Senhor na minha vida. Então, se os sonhos são dele, você precisa se afastar de quem não está te fazendo bem. Um outro ponto, quando você e essa pessoa se isola de todo mundo. Aqui eu acredito que, espero que ninguém esteja vivendo isso, mas, meus irmãos, existe pessoas que se isolam de todo mundo por conta de outra pessoa. E isso não é saudável, não é bom. A parte do relacionamento, ela é a mais top que tem, porque é onde você pode ser quem você é, de alguma forma mais completo. E aí o que você faz? Corre de todo mundo. Existe uma liderança do William e da Luana até um ponto. Vou falar de nós primeiro. A hora que a pessoa se relaciona, o que acontece? Normalmente, aquilo que ela falava e ouvia, tchau, William e Luana. Aí beleza, acabou. Existe uma liderança do pastor Abel até um ponto. Quando a pessoa se relaciona, não serve mais para nada. Mas sabe o que é pior? Existe um cuidado de Deus tão grande na nossa vida. E quando a pessoa se relaciona, nem Deus tem mais oportunidade de falar com a pessoa. Diga assim: isolamento é um problema. Um relacionamento saudável tem testemunha. Um relacionamento tóxico tem muito segredo. Pessoas que se relacionam de uma forma tóxica tentam esconder tudo de todo mundo. É só conversinha secreta, é forma secreta, nada pode ser público. Mas um relacionamento bom, saudável, todo mundo sabe. Está acontecendo, está todo mundo vendo. Não precisa se esconder.
E os sinais que essa pessoa é para casar na sua vida? Agora vem a parte boa, diga, parte boa. Ela quer ver você sendo acompanhado. Essa pessoa te incentiva a pedir conselhos, a conversar com seus pais, a buscar seus líderes. Ela não tem medo de nenhuma luz. Pelo contrário, ela quer te expor nesses ambientes. Ela te liberta para cumprir o seu chamado. Ela não te prende a nada, ela não te diminui. Ela impulsiona os seus sonhos. Ora pelo seu ministério, celebra suas vitórias. Quando vocês brigam, é por causa de Jesus, não contra. Normalmente um relacionamento saudável, e isso é verdade. Pergunta muitas vezes, e aí, você foi no GA essa semana? Já leu a Bíblia? Ah, não leu? Por que não leu? Já orou? Hoje não orou? O que está acontecendo? Galera, um relacionamento saudável, ele impulsiona o tempo todo, gente. Ele quer te ver bem. Ele quer te ver bem espiritualmente. Ele te cobra de ser diferente. E principalmente, dentro de um relacionamento saudável, vocês deixam claro, a expectativa é em Jesus e não um no outro. Em Salmos 62 diz, a minha alma só em Deus descansa, dele vem a minha salvação. Você não cobra dele ou dela aquilo que só Jesus pode te dar. O Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, meus irmãos, algo muito maior do que só um relacionamento temporário. Jesus quer estar presente, diga, Jesus quer estar presente no meu relacionamento. Diga para o seu irmão aí do lado, diga primeiro, não durma, diga, não durma. E segundo, Jesus quer estar presente no seu relacionamento. Diga um amém. Diga um amém alto, jovem. E por último, agora definitivamente, é como achar uma boa pessoa para a sua vida. A primeira coisa, ore antes de encontrar e não depois. Coloque sobre o Senhor todas as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. A maioria erra porque ora depois que já se envolveu. Aí pede para Deus abençoar uma escolha que nunca lhe pediu para fazer. Nós precisamos pedir e começar a orar pelo nosso relacionamento. Lembra da listinha? Senhor, está aqui o que eu vou viver. Senhor, que o Senhor traga para a minha vida uma pessoa que complemente isso. Meus irmãos, se você hoje não tem alguém na sua cabeça, ou por algum momento, é muito importante você entender que precisa começar a orar, jovem. O poder da oração te traz pessoas para perto. Novamente falando para idades já mais avançadas, acima de 18 anos. Você precisa começar a orar por isso. Se você, hoje quem nem pensa em alguém aqui, levanta a mão. Ô glória. Glória a Deus. Tá vendo? É bom isso para usar depois. Galera, temos que começar a orar pela pessoa. Segundo, que seja cristão de verdade. Não apenas só em redes sociais. Terceiro, tem que servir a Cristo, dentro e fora da igreja. Um relacionamento cristão para você, uma pessoa boa, tem que servir a Cristo. Agora, por último, aqui vem um ponto. Case com alguém que é aprovado pelos seus pais e por quem está perto de ti. Não case com alguém que não é aprovado pela sua família. Não case com alguém que não é aprovado por quem está andando contigo todo dia. Porque nós não somos pessoas, eu e a Luana, para você só usar em um momento. Eu estou passando por uma situação difícil, vou lá e vou usar o William e a Luana para me falar uma mensagem. Não. Nós queremos estar perto de vocês. Então, se hoje não existe uma aprovação por quem anda contigo, que é os seus amigos, que é os seus pais, como que vai dar certo isso? Você vai andar sozinho o tempo todo? Isso é importante, meus irmãos.
É muito importante você olhar para dentro de casa e ter essa certeza. Seu pai e sua mãe é a melhor pessoa na sua vida e não adianta você achar que não é. Ainda é a melhor pessoa para você. Ah, mas ele não é cristão, ele não entende nada. Não importa. Honra pai e mãe para os seus dias serem acrescentados na terra. Pode ter certeza que seu pai e sua mãe ainda são. E depois vem líderes, pastores, seus amigos e tudo mais. Mas entenderam isso? Não abram mão de seu pai e sua mãe estarem por dentro. Ah, mas eles não entendem o momento. Pode ter certeza que o momento Deus vai fazer acontecer. Se for da vontade de Deus, eu tenho certeza que seu pai e a sua mãe, lá no seu casamento, vão estar felizes aprovando isso. Agora, se não for, meus irmãos, vai travar tudo. Diga, vai travar tudo. E isso não é eu que estou dizendo, é a palavra. Honra o pai e a mãe. Isso é muito importante. E procure realmente uma pessoa pura na sua vida. Uma pessoa que olha hoje as coisas com santidade. Meus irmãos, como está difícil hoje, jovens. Que olham as coisas com santidade. Tudo muitas vezes é pornográfico, é palavras, é besteiragem todo tempo. Dentro da igreja, a santidade ficou de lado e a gente vive o mundo como se estivesse lá fora, como qualquer um. E o Senhor quer dar oportunidade novamente para nós. Então essa palavra, ela foi totalmente inspirada no que o Senhor tem para a nossa geração. Eu acredito muito ainda em famílias. Eu acredito em filhos. Eu acredito que não existe nada perdido. Por mais que o mundo diz que a nossa geração, a geração Z, a geração que não quer ter mais casa própria, que não quer casar, que não quer ter filho, que muitas vezes não quer nenhum trabalho correto. Mas nós estamos aqui por conta dessa geração. E nós cremos na diferença do Shabbat. Nós cremos que vocês são essa geração. Que vão defender daqui 10, 20 anos esta mesma causa. E é a causa que está na Bíblia. O Senhor ainda acredita no propósito do relacionamento. E você precisa crer nisso. Novamente, não apresse, coloque limites. Mas queira, diga, eu quero me relacionar. Fique de pé. Nós vamos orar sobre isso. E o Senhor, como nosso Pai, Ele tem liberdade grande em nosso coração de trabalhar de várias formas. E falar sobre relacionamento pode ser tanto um tabu para nós, no sentido meio dentro da igreja falar sobre isso, parar um culto para falar, mas é importante, meus irmãos. Ainda é importante falar de relacionamento. E eu vou orar aqui por duas coisas. Primeiro, para os que já estão se relacionando, que tenham clareza se esse homem ou se essa mulher é para a sua vida ou não. E também eu vou orar para aqueles que estão perdidos, que têm uma vontade, mas não sabem para onde ir, para que o Senhor dê clareza para você. Porque o Shabbat não é um lugar só de pessoas solteiras. O Shabbat tem que ter casados. Na nossa equipe tem que ter casados. Então aqui a gente não fica pregando para você um ponto de, meu Deus, tu vai ficar no Shabbat até acabar. Não, nós queremos muito que você se case, que você tenha filhos, que você se relacione. Isso é importante, diga, é importante. A palavra nos garante, e Jesus nos garante, sobre tudo que a gente vive na nossa vida. Existe uma coisa que Jesus fala para todos os discípulos, em alguns momentos, que ele diz assim, cara, você não ora. E muitas vezes a gente está passando por umas buchas dentro de relacionamento, sabe por quê? Porque a gente nem ora. Nós temos que orar, meus irmãos. Existe uma ferramenta chamada oração. E ela está aqui nessa noite, mais uma vez presente. Essa ferramenta para ativar nossos corações. Então primeiro eu vou orar sobre isso e depois eu já vou juntar, independente do seu sentimento aí no seu lugar.
Senhor, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, nossos jovens, Pai. Pai, nós acreditamos na família cristã. Nós acreditamos em relacionamentos saudáveis. Nós acreditamos, Pai, em uma geração que não se corrompe e não vai pelo costume do que o mundo prega. Pelo contrário, nós queremos declarar sobre uma geração que vai ser próspera, que vai ser frutífera e que também vai ser saudável. Pai, eu oro aqui por jovens casais que estão se formando, não só aqui nesse momento, Pai, mas em toda a igreja, em toda a comunidade, em toda essa cidade, jovens cristãos casados. Pai, eu sei o quanto é difícil querer casar, querer ter um relacionamento saudável num mundo que joga a nós que a pornografia é tão comum, que o sexo antes do casamento é tão comum, mas em nome de Jesus, Pai, proteja os nossos jovens, Pai. Pai, desses jovens que estão nesse processo, Senhor, que cubra, que blinde os seus corações, que eles não queiram ultrapassar os limites que foi colocado pela Tua palavra, que eles honrem a Ti com o seu corpo, Pai, que eles sejam realmente sacrifício vivo, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pai, nós acreditamos em jovens sim, Pai, que vão prosperar sobre a terra, que vão viver, que vão ter suas famílias, Pai, mas segura eles para o momento certo. Pai, que o seu coração, Pai, esteja alinhado ao deles, que eles venham entender o que o Senhor tem para eles nesse momento, que minutos, Pai, de prazer sexual não tire eles da sua presença, em nome de Jesus, Pai, que eles venham buscar mais a Ti do que o próprio corpo da outra parte, Pai, em nome de Jesus. Nós também oramos para aqueles que já são e têm idade, Pai, um pouco avançados, que queriam se relacionar e hoje estão perdidos, Pai. Pai, o casamento vem de Ti. E eu posso usar isso porque eu um dia pedi para Ti, Senhor, o Senhor tocou em todas as áreas da minha vida. Por que o Senhor não toca no meu relacionamento? Eu também quero casar, Senhor. O que falta em mim, Pai, para eu encontrar uma pessoa? E eu lembro que o Senhor deixou claro para mim: você ainda precisa ser curado de algumas coisas para não atrasar a vida de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja cura, Pai, em cada coração, de cada pessoa solteira que está nesse meio, de jovens da nossa igreja, de jovens de fora da nossa igreja. Pai, nós queremos declarar que os jovens casarão, mas também, Pai, nós queremos declarar que haja cura em seus corações. As emoções sejam colocadas no lugar pela Tua palavra. Pai, nós queremos declarar que a vida espiritual vai estar na Tua palavra. Pai, nós queremos declarar que esses jovens vão honrar pais e mães, que vão procurar uma carreira boa, que vão procurar um trabalho bom, que vão procurar estudar mais, em nome de Jesus. Senhor, é isso que nós declaramos. Jovens segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, conforme o que o Senhor espera deles. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode dar uma salva de palmas, Senhor. Que essa palavra fique em seu coração e que dentro dos próximos dias que seja revelado mais a Ti. Amém?